Rede Relâmpago e seus programas sensacionais, e hoje é dia de notícias. Hoje é dia de você ficar informado em tudo que aconteceu no Brasil e no mundo no dia de hoje e na semana passada, final de semana, enfim. Esse é o Primeira Página, o seu programa jornalístico da Rede Relâmpago. Vou colocar aqui para o pessoal vir chegando. Para você que está ligado na Rede Relâmpago, uma excelente noite. São 22 horas mais 47 minutos, hoje dia 12 de julho de 2021. Vamos saber o que foi notícia. Vou dar uma baixadinha aqui agora, para a gente poder falar sobre as notícias que ocorreram no Brasil e no mundo. Para você que ficou ligado aí, não teve tempo de curtir, não teve tempo de se informar, fique aqui que você vai ficar muito bem informado. Bom, vamos começar com a média de mortes por Covid-19, né? A notícia, até que passe essa pandemia aqui pelo Brasil, a gente vai citar essas notícias por aqui. Boa noite, Alex Alexandre, boa noite, Welder, Point Speech, Luiz César CVC. O Brasil registrou 765 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nessa segunda-feira 534.311 óbitos desde o início da pandemia. 534.311. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.297. Em comparação, a média de 14 dias atrás, a variação foi de 19 negativos, 19% negativo. Então, quer dizer, vem com uma queda bem acentuada, né? 19% a menos a quantidade de mortes por Covid-19 no Brasil, de acordo com a média móvel. Isso é uma boa notícia. Aponta uma tendência de queda, né? É o 16º dia seguido de queda nesse comparativo. O país também registrou o menor número de casos em 24 horas desde janeiro. Olha, excelente notícia de novo. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desse domingo. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Então a gente tem o seguinte: em casos confirmados desde o início da pandemia, nós temos 19.105.008 casos brasileiros, né? Já tiveram um novo coronavírus, ou têm o coronavírus, com 18.824 desses confirmados no último dia. Foi o menor registro desde o dia 3 de janeiro, quando tivemos 17.252. Então, boas notícias, né? Há um percentual de variação, uma variação para menor, o que seja, o que a gente pode ler disso é que nós temos uma queda de 31% em casos de Covid-19 e uma queda de 19% em mortes de Covid-19. É uma boa notícia, né? Livramento, boa noite. Boa noite, Livramento 3510, sempre aqui com a gente no Primeira Página. Bom, isso representa a queda, vamos analisar um pouquinho, né? Isso representa que coincide, vamos dizer, com a primeira dose da vacina, né, no Brasil, primeira dose da vacinação. Muitos brasileiros já receberam as doses da vacina, e a gente vai dar essa notícia agora. O total de vacinas aplicadas no Brasil, somando a primeira dose e a segunda e a dose única, passou de 115 milhões. São 115.567.106 doses desde o começo da vacinação em janeiro, de acordo com os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20 horas desta segunda-feira, dia 12. A população brasileira que tomou as 2 doses ou a dose única de vacinas contra a Covid-19 está em 14,61%, ainda bem pouco, né? São 30 milhões de pessoas vacinadas, sendo 28 milhões de segunda dose e 2.551.000 de dose única. A primeira dose foi aplicada em 84 milhões de pessoas, o que corresponde a 39,97% da população. Estamos chegando à metade, né, da população a ser vacinada. Estamos com 39,97%, estamos chegando aos 40%.
né? Vamos ver aí, eu tô doido para essa vacinação, né? Correr logo para a gente voltar ao normal. Prova disso, né? A quantidade de internações diminuiu, a quantidade de mortos diminuiu, a quantidade de casos diminuiu. Mas você tem que tomar cuidado, tá? Não é só porque tomou a primeira dose da vacina, porque você está livre, não. Tome cuidado, porque há, segundo os cientistas, variantes do coronavírus circulando no nosso país. Então, tome cuidado, tome o relativo cuidado, até que a maioria da população possa estar totalmente vacinada, primeira e segunda dose. Para você que tomou só a primeira dose, fique ligado quando for o seu dia da segunda dose. Tome a segunda dose, porque assim você completa a sua imunização, né? A primeira dose ela não garante sozinha os casos de internação ou casos mais graves. Então tome muito cuidado, Nós temos que ter cuidado redobrado. Aí outra coisa, você pensa que tomei a primeira, tomei a segunda dose, estou livre, não vou mais pegar a Covid. Isso é erro, tá? Você pode sim pegar a Covid. A vacina, ela previne você de casos graves, casos de internação, UTI, intubação, essas coisas, né? E para alguns casos, viu? Porque nenhuma vacina é 100% eficaz. Pesquise. Dá uma olhadinha lá no Google, coloca lá, eficácia da vacina Coronavac, eficácia da vacina Janssen, eficácia da vacina AstraZeneca. Tá? Dá uma olhadinha, cada uma tem o seu percentual, cada uma foi feita de uma maneira e tal. Esse percentual quer dizer da eficácia. E nenhuma delas tem 100%, infelizmente. Algumas chegam próximo a 100%. Quer dizer, você não tem caso de internação nem nada. Mas nenhuma delas é 100%. Então, legal é se cuidar mesmo, né? E outra, para quem não tomou a segunda dose, atenção à data aí para poder tomar, para ficar tudo direitinho. Já está tendo queda, muito legal. O Livramento diz que aqui em Recife as pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Que bobeira, tá vendo? É isso que a gente fala aqui. Tem que voltar lá para tomar a segunda dose, senão não adianta nada. Porque aí tomou a primeira, não tomou a segunda, não tem jeito. Gente, após a Polícia Federal abrir inquérito para apurar se houve prevaricação no caso da compra da vacina Covaxin, Jair Bolsonaro disse na segunda-feira que esse tipo de crime se aplica a servidor público e não a ele como presidente. Afirmou ainda que se houvesse alguma irregularidade, ele incorreria no crime de responsabilidade. Em entrevista a jornalistas após uma visita ao Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse ainda que não interfere na Polícia Federal. Abre aspas. O que eu entendo é que prevaricação se aplica ao servidor público, não se aplicaria a mim. Mas de qualquer denúncia de corrupção, eu tomo providência. Até o do Luiz Lima, mesmo conhecendo toda a sua vida progressa dele e atual dele, eu conversei com o Pazuello, disse Bolsonaro, referindo-se, na verdade, ao deputado Luiz Miranda, do DEM. Até errou o nome, né, presidente. Após o reverendo Hamilton Gomes apresentar atestado alegando crise renal para adiar o depoimento da CPI da Covid, o presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD de Amazonas, convocou o religioso para que ele compareça presencialmente nesta terça-feira a uma junta médica do Senado para a realização de perícia médica. Essa é a primeira vez que a CPI solicita perícia para a comprovação de um atestado. O reverendo negociou a venda da vacina AstraZeneca ao governo brasileiro e sua convocação para prestar depoimento à CPI foi aprovada na última quarta-feira. O caso ganhou destaque após o policial militar Dominguete Pereira apontar cobrança de propina de $1 por dose pelo então diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, nas tratativas para aquisição do imunizante. O Hamilton Gomes de Paula é fundador de uma entidade chamada Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, Senado, e que apesar do nome, né, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, é uma entidade privada e atuante como um dos intermediários da negociação da empresa Davat com o governo federal. Roberto Dias nega a acusação. Olha, isso vai dar pano para manga, é o que a gente fala aqui no primeira página, né? Se eles tivessem feito tudo direitinho desde o início,
eu acho que não precisava estar dessa maneira, né? É só vocês pensarem um pouquinho sobre essas notícias que a gente lê todo dia. Tentem se informar melhor sobre o assunto. Tiveram vários fabricantes de vacina, né? Vários laboratórios entrando em contato com o governo federal para que pudessem fechar a compra de vacinas. E aí não fechou por alguma maneira ou por de outra e tal, tudo mais, tiveram seus empecilhos, Deus sabe por quê. E aí a Covid foi, matou mais de 500 mil pessoas. Até o momento tem 530 mil. A diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, prestou depoimento nesta segunda-feira para a Polícia Federal sobre o caso Covaxin. Ela foi ouvida no inquérito que apura a negociação da vacina indiana com a pasta da saúde, aberto a pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres. A oitiva de Emanuela aconteceu na véspera do seu depoimento da CPI, na CPI da Covid, marcado para terça-feira. A Precisa Medicamentos é investigada por ter intermediado as negociações com o governo federal para a aquisição da Covaxin. Durante o depoimento da PF, a diretora da Precisa recebeu o tratamento que o órgão dá a pessoas investigadas. Ela tem um direito de silêncio e também pode ser acompanhada de um advogado. Mesmo assim, Emanuela respondeu às perguntas feitas pelos investigadores. Como informou a coluna do Globo, o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiliano, prestou depoimento na Polícia Federal na semana passada. O Supremo Tribunal Federal concedeu à diretora o direito de ficar em silêncio e não produzir provas contra si mesmo, mas determinou que Emanuela é obrigada a comparecer na comissão. A convocação da diretora foi aprovada em um requerimento representado pelos senadores Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Eles argumentaram que ela é uma das responsáveis pela negociação da aquisição da vacina pela pasta da saúde. Jair Bolsonaro disse hoje à tarde que enviará, hoje ainda, né, até o momento eu não tenho as notícias, disse que se ele enviou, mas amanhã com certeza nos telejornais ou na internet deve ter, que enviaria ainda hoje ao Senado o nome de André Mendonça, chefe da AGU, para a vaga de Marco Aurélio Melo, que se aposentou hoje no STF. Bolsonaro fez o anúncio logo depois de receber a visita do presidente do STF, Luiz Fux. Bolsonaro disse que fez a Mendonça um pedido, que ele, uma vez por semana, faça uma oração nas sessões do Supremo. Se Mendonça cumprir o pedido, será criada uma situação inédita na Corte. Então, já temos aí o escolhido de Jair Bolsonaro para poder levar ao Senado a votação se ele será ou não aprovado como novo ministro do Supremo. André Mendonça é o nome. Em meio à tensão entre poderes provocada por suas recentes declarações golpistas, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse na segunda-feira que é alvo de um boicote de gente importante. Abre aspas. Os problemas fazem parte, sabia que ia ser difícil, mas esperava contar com mais gente importante do meu lado. Lamentavelmente, muita gente importante aí boicota. Fecha aspas. Disse Bolsonaro a apoiadores no Palácio da Alvorada. A interação foi gravada e transmitida por um canal de internet simpático ao presidente. O clima tenso entre os poderes foi superado durante o fim de semana, quando emissários do Palácio do Planalto fizeram chegar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a irritação de Bolsonaro com declarações do senador. Pacheco disse na sexta-feira que não aceitará retrocessos à democracia do país e quem agir nessa direção será considerado inimigo da nação. Ele sinalizou a interlocutores que não pretende recuar da posição que tomou. Também na sexta, o ministro do STF e o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que qualquer tentativa de impedir a realização das eleições de 2022 configuraria crime de responsabilidade. No sábado, o presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou em uma entrevista que não tem compromisso com intentos antidemocráticos e criticou manifestações políticas de comandantes militares. A sequência de posicionamentos de autoridades veio na esteira de declarações de Bolsonaro, que afirma que as eleições de 22 podem não ocorrer
caso não exista um sistema eleitoral confiável, segundo ele, o voto impresso. A escalada golpista acontece em um contexto de pesquisas de opinião que apontam picos de rejeição e amplo favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na corrida pela presidência de 2022. Após receber na tarde desta segunda-feira a visita do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que articulará uma reunião entre os presidentes dos poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, a fim de discutir as balizas das relações entre as três instâncias. Na semana passada, Bolsonaro atacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está até ruim de falar, Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, e afirmou que se não forem limpas e com voto impresso, as eleições do ano que vem não poderão ser realizadas. As declarações provocaram reações de repúdio dos partidos, e o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou que o Legislativo não aceitaria retrocesso em frustração das eleições. Barroso disse que atuar para impedir a eleição configuraria crime de responsabilidade, como dito na matéria anterior. Notícias boas, olha aí, pelo menos 9 capitais decidiram antecipar a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Até nessa segunda-feira, as capitais Rio Branco, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Campo Grande, Recife, Florianópolis e Palmas fizeram a antecipação da aplicação da segunda dose. As decisões têm sido publicadas desde o final de junho, mas o Distrito Federal foi a única entidade da federação que argumentou que o prazo foi encurtado para ampliar a segurança contra a variante Delta do novo coronavírus. As capitais dos outros estados não explicaram os motivos de antecipar aos 90 dias de distância ou justificaram a medida com o argumento de acelerar o processo de imunização completa, diante de disponibilidade de doses dos municípios. Um estudo divulgado pela revista científica Nature na semana passada aponta que uma única dose das vacinas Pfizer ou da AstraZeneca era pouco ou nada eficiente contra as variantes Delta e Beta, mas que 2 doses são capazes de neutralizá-las. As pessoas vacinadas contra a gripe, pessoal, podem estar parcialmente protegidas contra alguns dos efeitos graves do coronavírus e têm menos probabilidade de necessitar de cuidados intensivos. Esses são os resultados de um estudo em larga escala que contou com quase 75 mil pacientes com Covid-19. As descobertas apresentadas numa reunião online da Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas foram citadas pelo jornal The Guardian. A análise encontrou reduções significativas em acidentes vasculares cerebrais, trombose venosa profunda e sepse, e menos admissões de unidades de cuidados intensivos entre aqueles que receberam a vacina contra a gripe. Pesquisas anteriores sugerem que a vacina pode fornecer alguma proteção contra o coronavírus, aumentando o sistema imunológico inato. As defesas gerais do corpo, que não são direcionadas contra um patógeno específico, e outra explicação possível também é que os pacientes que receberam a vacina contra a gripe podem estar em melhor estado de saúde geral do que aqueles que não a receberam, embora os investigadores tentassem ter isso em consideração. Tais ajustes ainda não são fáceis. Segundo eles, detectaram uma associação que parece mostrar que a vacinação contra a gripe oferece alguma proteção contra a doença grave causada pela Covid-19. O líder do estudo e professor de cirurgia clínica da Universidade de Miami ainda completou: é importante enfatizar que recomendamos absolutamente a vacina Covid-19 e de alguma forma sugerimos que a vacina contra a gripe seja também um substituto ou um adendo. Então é importante para você que tem aí, acho que, se eu não me engano, a distância de 14 dias, né, a partir da primeira ou da segunda dose, para tomar a dose da vacina contra a gripe. Não esqueça de se vacinar contra a gripe. Maicon Benetton, direto do Rio Grande do Sul. Boa noite, amigo. Boa noite, grande fera. Fera é você aí no Rio Grande do Sul. Torcedor do Glória de Vacaria. Tá lá no frio de Vacaria, lá. Tá sensacional o clima. Daqui a pouco tem um clima aqui no Rio de Janeiro. Fique ligado, Maicon. O governo do Rio de Janeiro decidiu autorizar a redução do intervalo para a segunda dose da vacina AstraZeneca de 12 para 8 semanas.
A nova recomendação será encaminhada aos municípios nesta terça-feira e cada cidade decidirá se acata ou não a negociação. Olha aí, vai rolar no Rio de Janeiro também. Uma notícia que a gente deu agora há pouco para alguns estados. No Rio de Janeiro vai acontecer. A pasta informou ainda que a decisão foi acordada com representantes dos conselhos de secretarias municipais de saúde, após consulta ao grupo de especialista e epidemiologista do SES. Muito bacana. Olha, atualmente o Ministério da Saúde recomenda 12 semanas, né, de uma dose para outra da AstraZeneca, mas o prazo foi encurtado por gestores que buscam ampliar a proteção da população contra a variante Delta do coronavírus. Bacana. Eu, por exemplo, devo ser um, né? Porque eu tomei no dia 7 de junho, acho que foi isso. Eu vou tomar no dia 8 de setembro. 8 de setembro. Então deve ser antecipado, viu? Minha segunda dose. Legal, legal. Meu foi AstraZeneca. Não tive nenhum tipo de reação. Graças a Deus não tive. Mesmo que tivesse também não tem problema, porque é uma vacina. Vacina causa reação, né? Para algumas pessoas ou não. Então, isso é tranquilo para vocês. Roberto Dantas está aí também presente no nosso primeira página. Notícias do Brasil e do mundo para você dormir bem informado. Depois pode ver também no YouTube, fica lá gravado. Pamela Holanda, ex-mulher de DJ Ives. Olha que caso, gente. Duas testemunhas que não tiveram as identidades repassadas foram ouvidas nessa segunda-feira pela Polícia Civil do Ceará, para dar continuidade às investigações do caso de agressão corporal revelado nesse domingo, após a vítima compartilhar vídeos nas redes sociais. Nas imagens, o cantor aparece em várias situações agredindo a ex-mulher. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou também que o Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis apoia as investigações que serão realizadas pela Delegacia Metropolitana do Eusébio, município da Grande Fortaleza. Vídeos gravados por câmera de segurança interna mostram o produtor musical Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives, agredindo a ex-mulher na frente da filha de 9 meses, da mãe de Pamela Holanda e outro homem ainda não identificado. Nas imagens não é possível identificar os dias em que as agressões aconteceram, mas a vítima Pamela Holanda compartilhou as imagens em rede social nesse domingo, dia 11. A outra pessoa que presencia as agressões é um homem chamado Charles. De acordo com Ives, foi trazido da Paraíba para Fortaleza para ajudar o artista. Ainda não há confirmação se Charles é amigo ou apenas funcionário do DJ Ives. As notícias do Brasil e no mundo você curte aqui no Primeira Página. E agora vamos dar uma rodada em várias, né? Vamos dar um resumão. Aquele resumão que você está acostumado no Primeira Página? Pois é. Então vamos no resumão. Vamos lá. Valéria Nepe, seja bem-vinda. Esse é o Primeira Página das notícias do Brasil e do mundo aqui na Rede Relâmpago. DJ Ives aparece em vídeo agredindo ex-mulher em Fortaleza. Carbo Dalla Vecchia revela que é gay e se declara para o marido. Luciano Zafir faz vídeo direto da UTI para mostrar que está vivo. Planalto e Congresso mantém clima tenso após falas golpistas de Bolsonaro sobre eleições. Vacina contra a gripe pode reduzir efeitos graves da Covid-19, diz estudo. 3 coisas que têm prazo de validade, mas você provavelmente não sabia. Pois é, você pode dar uma olhada lá na coluna Lifestyle de noticiasauminuto.com.br. Hoje meu choro é de alívio, afirma a ex de DJ Ives após expor agressões. A atriz de NCIS é procurada por sequestro do próprio filho nos Estados Unidos. Mãe de criança dada como desaparecida foi encontrada sem vida. Modelo brasileira morre no Chile após cair 12º andar de edifício. Resumão para você aqui no Primeira Página, para você não perder nenhuma notícia. Você não fica desinformado aqui de jeito nenhum na Rede Relâmpago. E vamos seguir com o nosso Primeira Página com mais notícias. Ainda falando de política, o presidente eleito sobre uma plataforma de tolerância zero com maus feitos administrativos. Jair Bolsonaro sem partido não convence os brasileiros desse quesito. Para 70% dos eleitores entrevistados pelo Datafolha, há corrupção em seu governo. A percepção é amplificada pelas suspeitas de irregularidade em contratos do Ministério da Saúde, colocadas à luz pela CPI da Covid. Entre os entrevistados pelo Instituto, acham que há corrupção na pasta 63%,
e que o presidente ainda sabia dela, 64%. Segundo o Instituto, grupos que mais veem corrupção na gestão Bolsonaro são mulheres, 74%, jovens, 78%, moradores do Nordeste, 78%, e, é claro, aqueles que reprovam a atual administração do governo federal. São status semelhantes em sua avaliação negativa do presidente da República em diversos itens. O presidente está com o maior índice geral de reprovação, 51%, e 52% dos ouvidos consideram desonesto, invertendo a impressão colhida em junho de 2020, há pouco mais de um ano, portanto. Depois de tantas pesquisas, depois de falar de tanta política, o ex-governador do Ceará e pré-candidato às eleições de 2022, Ciro Gomes, do PDT, se lançou como candidato à terceira via. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, Ciro diz que o mais difícil é saber o que devemos fazer no projeto do país, porque o mais fácil a gente sabe o que é, nem Lula, nem Bolsonaro. De acordo com o pré-candidato, suas críticas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vem se intensificando nos últimos meses e tem em vista que o ex-presidente diz que fez e não fez. E pelo que ele fez de errado, tentou esconder, e principalmente pelo que ele fará e não tem condições de fazê-lo. Enfim, na avaliação de Ciro, Lula tem um projeto claro para comandar o Brasil, mas não tem uma nova proposta e nem energia sincera para fazê-lo. Pessoal, notícias de esporte. A Argentina, parabéns à Argentina, campeã da Copa América. Parabéns à Itália, campeã da Eurocopa. Mas por lá, os jogadores que erraram os pênaltis da Inglaterra, ontem a decisão foi por os pênaltis, né, e a Inglaterra acabou perdendo os pênaltis devido a alguns jogadores perderem suas cobranças. Pois é, e os jogadores eram negros, né, os jogadores que perderam as cobranças. E tivemos atos de racismo, infelizmente. 2021, dia 11/7, né, que foi ontem, de 2021, ainda casos de racismo. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson condenou as ofensas racistas sofridas por jogadores negros da seleção de futebol da Inglaterra após derrota na final da Eurocopa de 2020, dizendo esperar que os agressores voltem para as cavernas de onde saíram. Para aqueles que dirigem ofensa racista contra alguns dos jogadores, eu digo, que vergonha, afirmou Johnson em uma coletiva de imprensa em Downing Street nesta segunda-feira. E espero que vocês voltem para as cavernas de onde saíram. Jogadores negros da seleção da Inglaterra foram submetidos a uma enxurrada de ofensas racistas online após a derrota na final da Eurocopa, atraindo ampla condenação do técnico da equipe Gareth Southgate, além de políticos e a realeza britânica. Marcus Rashford, de 23 anos, Jadon Sancho, de 21, e Bukayo Saka, de 19, foram alvos de ofensas virtuais depois de fracassarem na cobrança de pênaltis contra a Itália, que decidiu a final nesse domingo após empate em 1-1. Até onde vamos, né? Infelizmente. Roberto Dantas dizendo que parece que apesar da pandemia muita gente nada aprendeu. Pois é, Roberto, bem difícil, né? Como se a cor de um, a cor de outro pudesse... Não sei nem o que comentar, cara. 2021, é o que eu sempre falo, às vezes, até nas lives com o Roberto. 2021, e nós temos ainda casos de racismo, casos de desrespeito ao ser humano. É um desrespeito que eu não vou te dizer, mas não tem fim, uma coisa estranha, uma falta de caráter para quem é racista. Nossa Senhora. Bom, vamos falar de coisa boa, vamos lá. O vôlei de praia brasileiro, gente, vôlei de praia brasileiro vai estrear no dia 23 de julho, dia da abertura da Olimpíada de Tóquio, no Japão, contra a Argentina. Todas as datas e horários dos embates da primeira fase foram anunciados nesta segunda-feira pela Federação Internacional de Voleibol. Alisson e Álvaro Filho entrarão em quadra às 22 horas, horário de Brasília, contra a parceria Hermana, de Azar e Capo Grosso, às 23 horas. Aliás, às 22 horas. Às 23, nós teremos as meninas, Agatha e Duda, que farão o primeiro jogo contra Galay e Pereira. O restante dos jogos ocorrerá às 9 horas e 0 hora, horário de Brasília. Fiquem acostumados, viu, que a Olimpíada vai ser de madrugada. Vão ser jogos, né, bem tarde, ó, 23 horas, 22 horas, 0 hora.
né? O Brasil conta com 4 duplas em Tóquio. No masculino temos Alisson e Álvaro Filho, que estão no grupo D, além da Argentina, que conta com Brown e Melsen, da Holanda também, o Senna e da Hauser, dos Estados Unidos. Evandro e Bruno Schmidt competirão na chave E contra Bril e Firalek, da Polônia, Grimaud e Esteban Grimaud, do Chile, e Elgawi e Asbicha, do Marrocos. Na disputa feminina, Agatha e Duda estão no grupo C, e as cabeças de chave Ana, Patrícia e Rebeca vão ter pela frente também duplas americanas da Letônia e do Marrocos. Olha que bacana. Vai ter jogo 3 da manhã, gente. Ó, Evandro e Bruno Smith vão enfrentar a dupla do Marrocos 3 da manhã no dia 27/7. Então é para você ficar ligado. Olimpíadas e o Brasil tem grandes chances do vôlei de praia, hein? Grandes chances de medalha. O dólar americano fechou em R$ 5,17. Está alto ainda, hein? Tá alto. Já viu o dólar bem mais baixo que isso. 5,17. E para você que não sabe, né? Quanto maior o dólar, pior para a gente, né? A nossa moeda se desvaloriza. E nossa moeda se desvalorizando, o que acontece? Inflação. E o que acontece estando inflação? Os preços vão lá no alto, as coisas ficam caras. Então é importante que o dólar possa dar aquela quedinha, se Deus quiser. Já teve maior, né? Teve quase 6 aí, ou teve 6, enfim. Tá 5,17. Então, vamos lá. Vamos baixar esse dólar aí. Tomara que baixe, né? Nos próximos dias. O clima, gente. Clima no Rio de Janeiro. Vamos falar do Rio de Janeiro porque a gente está no Rio aqui, mas você do Brasil inteiro pode ficar ligado aí no clima do Brasil. Vamos ver se vamos puxar o clima do Brasil. Vamos fazer uma coisa diferente hoje na primeira página? Vamos lá. Clima Brasil. Vamos lá. Previsão de tempo para todas as regiões do Brasil. Para você que está no sul, para você que está no nordeste, para você que está no centro-oeste, no sudeste, no norte. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estou no site climatempo.com.br. Vamos dar algumas parciais aí de mínimas e máximas. Na região norte, nós temos lá Rio Branco, no Acre, máxima de 33, mínima de 19. Em Manaus, máxima de 31, mínima de 23. Olha em Palmas, gente, no Tocantins, máxima de 35 graus. Vai dar sol lá, hein? Mínima de 20. No Nordeste, lá Natal, Rio Grande do Norte, terra do nosso Roberto Dantas aí, ó. Máxima de 29, mínima de 23. Tempo, né, tranquilinho. A maior temperatura do Nordeste vai ser para Teresina, no Piauí. 34 graus de máxima, mínima de 23. Vai estar um pouquinho mais... A menor aqui vai Aracaju, Sergipe. Aracaju, Sergipe, Salvador vão ter 28 de máxima. No centro-oeste e no sudeste, nós vamos ter aqui um apanhado. Vamos primeiro aqui para o centro-oeste, vamos lá. Goiânia vai ter 30 de máxima. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai ter 33 de máxima. Cuiabá, no Mato Grosso, 35 de máxima. No Rio, 29 de máxima. Em São Paulo, 27. Belo Horizonte, 25. Brasília, 25 também. Lá no sul, a máxima em Porto Alegre é de 25. Florianópolis, 26 graus. Em Curitiba, 23 graus. Olha que coisa impressionante em Curitiba, hein? Máxima de 23, mínima de 8. Olha que discrepância, né? Entre o maior e o menor. A maior temperatura e a menor temperatura. Né? Muito bacana, muito legal. Gente, com essas notícias a gente termina hoje o nosso primeira página, com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, para que você não fique desinformado agora na hora de dormir, na hora de deitar, na hora de relaxar. Não se esqueçam de tudo que a gente falou, viu? Você que tomou a primeira dose, tome a segunda. Só isso garante a sua imunização. Só isso garante a gente voltar para a rua de novo, a gente viver normal como era antigamente, né? E não ter que passar por alguns perrengues no hospital, que é brabo, hein? Vimos também aí os casos da CPI da Covid. Amanhã tem CPI da Covid amanhã. Vamos ficar ligados aí nos depoimentos, tudo que vai ser dito por lá. Vamos torcer para que o Brasil tome um rumo, o melhor rumo possível, o rumo da democracia. É isso que a gente espera. Porque com a democracia nós votamos nos nossos comandantes, elegemos os nossos presidentes, governadores, prefeitos, vereadores. E na hora de votar, pessoal,
Vamos ter a consciência de votar sempre no melhor, para que não dê problemas depois, para que depois a gente não possa ficar sofrendo por tanta coisa que a gente podia ter evitado. Tome vacina, se cuide. Até a próxima.